Não compre estúdio. Bom, você deve estar pensando que o Pedro ficou maluco, né? Como assim? O cara que compra um monte de estúdio falando para eu não comprar estúdio. Calma que eu vou te explicar. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é quando você não deve comprar estúdio, não significa que você nunca deve investir nesse tipo de imóvel compacto do tipo estúdio. Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui, já se inscreve aqui no canal da Escola de Imóveis, conteúdo todos os dias sobre mercado imobiliário, sobre investimento, feito por quem, claro, investe e trabalha no mercado imobiliário. Mas bora lá, vamos falar do assunto de hoje, que eu preparei aqui até uma colinha para falar alguns pontos importantes para vocês. O que eu quero falar com não compre estúdio, tá? Eu confesso que eu ando um pouco assustado, tá, pessoal? Assustado no sentido de ver muito marketing, muita informação que, na minha opinião, não faz muito sentido. O que eu quero dizer com isso, tá? Parece que hoje em dia, tá? E aí eu tô falando, obviamente, do mercado de São Paulo, mas isso pode se aplicar com certeza a outras cidades, que simplesmente colocar lá no stand de vendas estúdio e Airbnb, essas duas palavras vão ser a receita do sucesso. Que se você investir num lançamento, num empreendimento que tem essas duas palavras juntas, estúdio e Airbnb, que não tem erro, que é valorização certa, que é rentabilidade alta, tá? E quem trabalha no mercado imobiliário, quem investe há mais tempo como eu, sabe que não existe isso, não existe garantia, não existe certeza, existe sim um investimento que você faz com um planejamento, tá? E aí é o ponto que eu quero chegar nesse vídeo aqui, tá? Algumas pessoas, alguns investidores que talvez não tenham tanto conhecimento, eles acabam, né, vendo alguns empreendimentos. Ah, porque todo mundo está comprando estúdio, ou porque eu vi lá o Pedro falando que o estúdio ele é rentável, ou porque tem um amigo que comprou num outro bairro, num outro empreendimento, e eu vi que está todo mundo fazendo Airbnb e que Airbnb dá mais dinheiro que a locação tradicional, tá? Isso não é uma verdade absoluta, tá? Esse é o ponto principal aqui desse vídeo. Você fazer um lançamento de estúdio, você falar que você vai fazer ali um prédio para Airbnb, você precisa entender se essa localização, né, se existe uma demanda e se faz sentido nessa localização, nessa tipologia, nesse tamanho, para o bairro ali na cidade que você está lançando, tá? E aí, o que está acontecendo no mercado, eu vejo muitos incorporadores novos ou até incorporadores antigos que olham ali o vizinho, olham outros incorporadores. Ah, legal, eu vi que o pessoal lá lançou, vendeu tudo e beleza, vou fazer aqui na minha cidade, no meu bairro também e vou botar aqui que é estúdio Airbnb, que a pessoa vai ganhar mais do que a locação e muitas vezes vende, tá? Só que aqui, obviamente, né, eu estou fazendo um conteúdo e falando aqui de investidor para investidor de locação, tá? Então você não deve comprar um empreendimento simplesmente porque tá todo mundo fazendo e outras pessoas estão ganhando dinheiro com isso, tá? O primeiro ponto aqui, então, não é uma certeza de rentabilidade. E outro ponto, não adianta eu pegar como referência um outro bairro ou no mesmo bairro, mas uma rua que é melhor, um empreendimento que é melhor e achar que aquela rentabilidade do vizinho vai ser a minha rentabilidade, tá? Eu preciso, na hora de investir em um estúdio para alocação, independente se é Airbnb ou locação tradicional, entender de fato, né, se aquele empreendimento, aquela rua, aquela localização, as pessoas têm o desejo de se hospedar, de morar, quanto que elas estão dispostas a pagar numa locação ou numa diária, tá? Isso é fundamental, pessoal. Parece que eu estou chovendo aqui no molhado, mas eu não estou, porque tem muito investidor que compra sem fazer esse estudo básico. Simplesmente indo ali na conversa, muitas vezes de um marketing agressivo, sim, eu já recebi aqui em São Paulo propaganda de rentabilize 2, 3% ao mês. Espera aí, 2% ao mês, a gente está falando, né, de 24, fazendo uma conta simples aqui, 24%, pessoal, é o retorno de uma incorporação, de uma construção. Uma margem do incorporador está na casa aí de uns 20 e poucos por cento,
tá? Então, eu acreditar que eu vou conseguir 24% somente na renda de um imóvel, quem trabalha no mercado, quem investe, sabe que isso é muito difícil. Ah, Pedro, mas você fala que você consegue ali 18. Sim, mas quando eu falo do retorno, é o retorno total. Não é, obviamente, só considerando a renda. E eu já falei várias vezes isso aqui no Instagram lá também. Você tem que considerar o yield, a receita de locação, mais a valorização do imóvel. E sim, eu honestamente busco na casa de 15% ao ano. Vou falar aqui na casa de 10, 11% ao ano de um yield de locação, mais uma inflação de 5, 6%, 15, 16, 17% ao ano, com um investimento de baixíssimo risco em uma localização boa, em um apartamento novo, eu estou super contente, entendeu? Agora, eu não recebo um panfleto, um flyer, alguma coisa, uma propaganda no Instagram falando que eu vou ter 2, 3% ao mês de rentabilidade num apartamento de locação. Eu não acredito, porque obviamente eu sei que é muito difícil. Talvez, né, um outro projeto, né, que eu devo estar começando em breve de construir um apartamento para locação, construir um prédio, aí sim a gente vai começar a buscar rentabilidades na casa de 1,5%, 2%. Mas aí é um risco maior, não é eu comprando somente um apartamento na planta, tá? Esse é um ponto que vocês precisam entender. Não acreditem em ofertas milagrosas. Esse mercado imobiliário é muito bom, ele dá dinheiro, mas a gente precisa ser conservador, a gente precisa fazer uma viabilidade e ter uma expectativa alinhada com o que de fato a gente vai conseguir no mercado, tá bom? Você deve comprar estúdio, ó. Você deve comprar estúdio se você entende que aquela localização tem o perfil de pessoas que querem morar em apartamentos pequenos ou querem se hospedar em apartamentos pequenos, tá? É uma troca, pessoal. Sim, as famílias estão diminuindo de tamanho, as pessoas estão morando mais tempo sozinhas ou morando em duas pessoas antes de ter filho mais tempo. Isso é verdade, é por isso que o mercado imobiliário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de certa forma está diminuindo o tamanho dos imóveis, mas tudo é uma troca, né? Para eu morar, e eu já morei em apartamento de 20, de 25, de 35, para eu morar em um apartamento pequeno, eu preciso ter uma troca. E qual é a troca? É a localização. Beleza, eu topo morar em um apartamento de 25 metros quadrados, como eu tenho vários inquilinos que topam, porque eles trabalham ali no bairro, ou eles estudam ali no bairro, ou ainda se eles não trabalham, não estudam naquele bairro, mas é um bairro que eles gostam de frequentar à noite, no fim de semana, por causa dos atrativos culturais, restaurantes, bares, baladas, parque, shopping, cinema, enfim, precisa ter uma troca, né? Porque se eu vou construir um estúdio, um apartamento compacto num bairro afastado, que no final das contas todo dia a pessoa vai ter que, né, pegar 1 hora, 2 horas para ir até o trabalho, para ir à universidade, fim de semana a pessoa não fica naquele bairro, será que vai fazer sentido ela morar num apartamento tão pequeno? Pode ser que faça sentido, mas provavelmente o que ela vai topar pagar não vai ser uma boa rentabilidade por metro quadrado, que é o que eu bato na tecla todos os dias lá no Instagram e aqui no YouTube. Pro investidor, no final das contas, o cálculo que mais importa é quanto eu vou rentabilizar por metro quadrado. E para eu conseguir rentabilizar um apartamento pequeno, que sim, os apartamentos menores, eles entregam uma rentabilidade maior, precisa estar numa localização que as pessoas topam fazer essa troca entre morar num apartamento menor, porque sim, não precisam um apartamento muito grande e não teriam também condição financeira de bancar um apartamento muito grande, mas essa troca com certeza é a localização, seja proximidade com trabalho, estudo ou lazer. Tem que ter esses três, ou se não tem os três juntos, algum desses três, tá? Principalmente, obviamente, o trabalho, né, e o estudo, que é o que a pessoa mais vai fazer ali, o deslocamento no dia a dia, tá bom? Boa, eu acredito muito nos apartamentos pequenos, vocês sabem que eu tenho vários apartamentos pequenos, mas eu fiz questão de fazer esse vídeo porque eu vi pessoas cometendo erros, tá, na hora de investir, e eu acho que isso aqui vai esclarecer a dúvida de vários investidores como você. Gostou desse vídeo? Ah, Pedro,
como que eu faço para investir em imóvel? Eu sei, eu recebo essa pergunta todos os dias. Vocês sabem, eu tenho um treinamento, eu tenho uma comunidade, não é nem um curso, tá? É uma comunidade que é o Vivendo de Imóveis, onde eu entrego curso gravado, eu entrego mentoria ao vivo, eu entrego planilha de investimento, eu entrego mentorias de outros especialistas de leilão, de construção, de imposto, de arquitetura, enfim. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você deseja investir com o apoio do Pedro, claro, né, com as mentorias, com o suporte, participe da comunidade Vivendo de Imóveis. Já somos aí mais de 400 investidores. Tem um grupo de WhatsApp muito bacana que a gente troca muito ideia. Eu tenho certeza que é a melhor forma para você fazer o investimento correto, né? Entrar nesse mercado da forma correta. E claro, ficou com alguma dúvida desse vídeo aqui? Pode comentar aqui que eu vou responder todo mundo. Comenta lá no Instagram também e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal da Escola de Imóveis. Valeu!